7 vilões do Homem-Aranha que devoraram carne humana. 1. Abutre. Ao longo das histórias do Homem-Aranha, a gente já viu vários rostos serem o vilão Abutre, cada um deles um tantinho diferente, com suas próprias maneiras de agir e tudo mais. Só que, como a gente já percebeu, sempre dá pra ser mais sombrio. Se passando dentro do Dark Universe, onde May e Ben Parker são militantes políticos lá na época da Grande Depressão que rolou nos Estados Unidos, o Adrian Toomes desse mundo é um artista quase invisível que trabalha no circo. Mais parecido com um animal do que com um humano, essa versão do Toomes não voa, mas recebe o nome de Abutre devido aos seus gostos peculiares de comer carne humana. O Abutre Noir, como é popularmente conhecido, tem um papel bem importante na história de origem do Homem-Aranha Noir desse universo sombrio. Em vez de ser baleado por um ladrão, o tio Ben acabou sendo devorado pelo vilão Toomes, o Abutre. Essa briga entre os dois aconteceu por causa de uma briga com um cara muito maior, que era justamente o Norman Osborn. Então, ter um manifestante enchendo a paciência do Osborn, obviamente não teve um final mais feliz do mundo, né? Ainda mais com um canibal sendo usado como a arma do crime. 2. Rei do Crime. Durante a saga do universo Marvel vs o Justiceiro, um super vírus começou a se espalhar por aí, fazendo com que todo mundo se separasse e que tribos começassem a se formar pela cidade inteira. Enquanto o Homem-Aranha, que era chamado de Paciente Zero ali dentro dessa história, lidera uma tribo que governa Manhattan inteira. Nesse meio tempo, o Wilson Fisk acaba sendo infectado, deixando de ser conhecido como o Rei do Crime e agora sendo mais conhecido como o Rei da Morte, usando todos os seus capangas, aliados e sua força bruta para conseguir mais território e conquistar o mundo inteiro da maneira que ele bem entender. Graças a algumas pedras especiais do Dr. Destino, o Rei do Crime conseguiu muito mais poder, conseguindo então usar sua inteligência e conhecimento do crime organizado na cidade para começar guerras territoriais entre tribos, quase como uma guerra de gangue apocalíptica. Isso enfraqueceu as outras tribos, fazendo com que elas fossem embora da cidade ou se unissem ao novo Rei da Morte, na esperança de terem mais algum tempo de paz, sem precisar temer pela própria sobrevivência naquele universo tão caótico. 3. Os Mil. Você sabia que o Flash Thompson não era o único babaca que gostava de fazer bullying com o menino Peter Parker? Pois é, isso porque o jovem Carl King também era um valentão na escola onde todos eles estudavam, só que ele tinha alguns probleminhas extras aí. E a história que transformou esse personagem em vilão começa na mesma que transformou o Peter em um herói. Isso porque, naquela viagem até os laboratórios, o Carl King acabou descobrindo que o Peter Parker foi picado pela aranha e ganhou seus poderes. Então, ele queria fazer o mesmo. Para isso, o Carl achou que seria uma boa ideia devorar a aranha já morta, como se fosse uma pipoca ali de cinema para ele. E parecia que o plano ia dar certo, com os dois aranhas tendo poderes parecidos, mas o King teve seu corpo completamente degradado e se transformou em um gigantesco grupo de 1000 aranhas menores que ele controlava com o poder do próprio cérebro. E a maneira que essas aranhas acharam para assumir novas formas e se manter como humano era consumindo todo o corpo das suas vítimas por dentro, devorando os órgãos e tudo mais, e aí sim crescendo dentro daquele corpo que tinham acabado de consumir. No início, os Mil consumia mais ou menos uma pessoa por mês, fazendo isso por alguns anos para tentar ir aumentando seus poderes para cair no soco com o Homem-Aranha. Obviamente, o plano não funcionou como deveria e o Carl King acabou sendo destruído após dar um golpe em uma caixa de energia elétrica, fritando todas as aranhas de uma vez só. 4. O Blob. No mundo insano de Ultimate Venom, a gente tem um caso que acabou sendo muito perturbador e nojento. Isso porque essa parte aconteceu em um momento meio que apocalíptico, então todo o contexto da cena era bem pesado, mas bora entender isso melhor. Na Terra 1610, que é o universo Ultimate, o personagem Franklin Dukes, também conhecido como Blob, acaba se provando como um verdadeiro canibal, tudo para encher a sua gigantesca barriga. Ninguém esperava que ele fosse chegar nesse ponto, mas chegou. Embora ele seja mais conhecido como um vilão dos X-Men do que do Homem-Aranha, né? O Blob faz parte da Irmandade, então é algo que afetou todo mundo nessa história, desde os Vingadores até o Cabeça de Teia. E o ápice desse canibalismo do Blob rolou durante os eventos de Ultimatum, uma saga dos quadrinhos. Em Ultimatum 2, o Gavião Arqueiro encontra Blob literalmente devorando a Vespa por inteira, que no caso também é conhecida como Janet Van Dyne, a esposa do Homem-Formiga. O pior é que o Blob ainda tem a audácia de dizer que ela tinha gosto de frango. Obviamente isso não ficou barato, já que o Jaqueta Amarela, né, que era o Hank Pym dessa época aí, teve a sua chance de vingança, dando um final bem brutal para o vilão Blob, também devorando a sua cabeça. 5. Carnificina. Não é nenhum segredo que os simbiontes costumam ser más notícias, trazendo muita brutalidade para as tramas do Homem-Aranha. Depois de se ligar ao hospedeiro, esses bichos malucos do espaço
transformam o corpo de quem eles pegaram e fazem com que eles cometam atos brutais de violência, até mesmo comendo carne e cérebros humanos. Que loucura tudo isso, né? Na minissérie Carnage USA, que é um gibi especial focado em contar apenas uma trama do personagem Carnificina lá no interior dos Estados Unidos da América, o assassino psicopata Cletus Cassidy, que se transformou no monstro vermelho depois de se unir ao simbionte preto, deixa todo o bom senso de lado e percebe que é hora de criar o caos na cidade, apelando até mesmo para o canibalismo. Em Carnage USA, o Carnificina tenta ganhar o controle de toda a cidade de Denverton, juntando todos os seus habitantes e usando seus poderes de simbionte. A ideia dele era fazer com que tudo aquilo se tornasse um corpo só, com uma inteligência em colmeia, com todo mundo respondendo a apenas um cérebro. Mas o Cletus levou isso para um outro patamar, possuindo até mesmo alguns heróis. Antes disso, ele apareceu em uma fábrica de empacotamento de carne da cidade, tipo um frigorífico onde são guardadas as carnes antes de serem vendidas para o mercado. Lá, ele tentou saciar sua fome comendo animais recém-abatidos, mas não parou por aí, já que o Carnificina continuou com muita fome, fazendo com que ele tomasse o controle e consumisse 4.000 cabeças de gado e a carne dos trabalhadores ali do frigorífico. Melhor pensar 2 vezes antes de trabalhar em um desses, hein? 6. Lagarto. O lagarto, que às vezes consegue se manter na forma humana de Dr. Curt Connors, é um dos vilões mais icônicos do Homem-Aranha e também do próprio Peter Parker, já que os dois trabalharam juntos algumas vezes. Ainda que de vez em quando ele seja um cientista focado na família, a maioria das histórias com o lagarto envolvem toda uma batalha dentro da sua cabeça sobre seguir ou não seus instintos animais. A saga conhecida como Shed, que rolou ali na edição 630 do espetacular Homem-Aranha, mostra o que acontece na vez em que o Dr. Connors acabou perdendo essa luta em sua cabeça e deixou o lagarto assumir completamente o seu corpo, os seus desejos e sua fome completamente insaciável por carne de qualquer tipo. Depois que o lagarto deixou o Connors totalmente de lado, sem o Homem-Aranha para segurar ele, ou até para tentar acalmá-lo, o bicho começou a atacar qualquer coisa que se movia em sua frente. Isso resultou no lagarto devorando o menino Billy Connors, que era o próprio filho mais novo do cientista tão brilhante. Isso tudo acontece com a mente e a consciência do Curt Connors gritando ao fundo, em completo desespero por causa de toda essa situação. Mas, diferente do que acontece normalmente, não rolou uma redenção nem nada assim, sendo uma das histórias mais sombrias que os fãs do Homem-Aranha já leram durante tantos anos. Imagina, o cara devorou o próprio filho. 7. Venom. Quem acompanha aqui o canal Super Hero já está até cansado de saber sobre o universo Ultimate, que é um mundo paralelo que a Marvel gosta de usar para tentar fazer alguns testes mais ousados e coisas nesse sentido. Mas nem tudo lá é ruim, como por exemplo o próprio Miles Morales, que veio desse mundo após a morte do Peter Parker. O Venom do universo Ultimate é um pouco diferente do 616, né, da Terra Normal, pois ele foi criado pelos pais de Peter Parker e Ed Brock Jr. Isso acaba sendo bem importante para sua trajetória aí como um vilão da trama. Uma vez ligado ao simbionte, seu hospedeiro principal, o Edward Brock Jr., foi forçado a comer compulsivamente tudo que ele via pela frente. Isso acabou com ele tendo que virar um canibal para não ser consumido pelo próprio simbionte. Apresentado pela primeira vez nas páginas de Ultimate Spider-Man, a gente teve a chance de ver um personagem do Venom que pesa bem mais pro lado monstro do que para o humano, como vimos aqui e ali em demais histórias. Isso acabou até tirando um pouco de sua inteligência como vilão, focando bem mais na parte da brutalidade. Um dos momentos canibais mais bizarros do Venom nesse mundo, sendo o próprio Ed Brock como hospedeiro, é quando lá na edição 126 do Ultimate Homem-Aranha, o Capitão América tenta derrubar o monstrão enquanto ele tenta consumir a sua carne. E olha, ele com certeza teria tido um belo almoço se o Thor não tivesse chegado para ajudar o seu amigo Vingador. Mas é isso, galera, muito obrigado pelo enorme carinho de vocês, um forte abraço e até mais.